Olá, estamos começando o programa Teorema aqui pela UX TV, parceira do canal Futura, e o UX TV é um canal de identidade. Eu sou o André Constantin e hoje, nesta edição, estou substituindo o professor Jacob Hoffman, que normalmente conduz este programa Teorema, que é uma evolução do programa X da Questão. E no Teorema a gente sempre traz um assunto, um tema atual da nossa sociedade, da área do conhecimento, não é? E hoje recebemos a professora Daisy, que é da área da História aqui da UX, e também dois estudantes, né? A Paula, bem-vinda Paula, e o Marlos, que logo se apresentarão melhor, né? A Paula é da área da História também? Aluna da professora Sim, Daisy? sou estudante de História já de alguns semestres e aluna da Prof. Daisy. Certo. E o Marlos? Eu sou estudante da Sociologia no 5º semestre. Certo. Então eu vou convidar vocês para assistirem a nossa questão de hoje do programa Teorema. Religião e Estado laico voltam a ser tema de discussão. Enquanto o primeiro tenta mais uma vez impor seus dogmas ao povo, o segundo defende um Estado livre de correntes religiosas em matérias sociopolíticas e culturais. Estado laico versus Estado religioso. Essa é a questão do teorema de hoje. Estado laico e Estado religioso, não necessariamente versus, né? A gente poderia começar definindo, talvez, professora, e aos estudantes também, o que é uma coisa e o que é outra, né? Em termos de conceito, o que é Estado laico, o que é Estado religioso, e quando eles se definiram, talvez, né? O Estado laico é um Estado que não segue nenhuma confissão religiosa, né? Ele não se diz adepto, né, de uma religião. E isso se dá no Brasil com a proclamação da República. Ou seja, entre 1500 até 1889, nós tínhamos um Estado religioso, ou seja, uma aproximação muito grande entre o Estado e a Igreja. Com a República, o nascimento do Estado laico, não confessional. Sim. E o Estado estava misturado, então, com a Igreja, é isso? Estava misturado e acredito que ainda continue misturado. Continua um pouco. Por isso a importância desse tema hoje ser debatido aqui no programa, até porque ele está um pouco ligado com esse momento que o Brasil está vivendo, né? Entre essas manifestações, esses desejos todos, essas emoções contidas que vêm à tona, também tem esse tema, né? Eu queria perguntar para vocês, e deixar vocês à vontade como estudantes, né? O que vocês entendem por esse tema? Ou gostariam de já propor uma questão para a professora? Uma questão que eu acho pertinente, né, é a influência ao longo da República, como você disse que a República é praticamente um marco divisor entre um Estado e outro. Como você vê a influência da Igreja ao longo da história até os dias atuais? Bom, com a República, né, teoricamente, na Constituição, a gente vê a separação. O Estado se diz, né, não confessional. Entretanto, a gente não pode... as barreiras entre Estado e Igreja, ou as diferentes religiões, é uma barreira assim, muito porosa, né? Tu ainda vê, né, diferentes religiões fazendo pressão, né, para a participação política, mas também uma pressão muito grande na definição de leis e políticas públicas, né, e que leve um conteúdo religioso e que muitas vezes prejudica, inclusive, a verdadeira construção do Estado de Direito, ou seja, o Estado que realmente deveria respeitar a liberdade e a igualdade de todos os cidadãos. Essa confusão também porque o Estado é um conceito moral, né? Um pouco como a religião, professora. Sim, e esse Estado, principalmente quando ele elabora suas leis, né, todo o seu sistema constitucional, jurídico, ele, de uma maneira ou outra, ele recupera uma tradição, né, uma cultura da sociedade. Nós temos essa cultura cristã, né, de uma maneira ou outra. E essa cultura cristã muitas vezes influi, né, e participa de muitas sentenças judiciais. Paula, você é da área da História, estuda História. Sim, sou da área de né? História. És aluna da professora? Sim, sou aluna da Então, Prof. hoje Daisy. a relação é outra, né? Você pode, talvez, não só fazer uma pergunta, como conversar e debater com a professora esses conceitos. Para ti, o que seria esse Estado laico, religioso? Como é que tu vê essa questão hoje na sociedade brasileira? Acho que é importante ressaltar que o Estado laico não é contra as religiões,
que essa ideia de que o Estado laico seja contra as crenças, ele vem muito também no sentido para que as pessoas não possam refletir a laicidade do Estado. Então, quando a gente fala em Estado laico, a gente tem que fazer essa diferença. Não é ser contra as religiões, mas não fazer a mistura da religião com a política e assegurar também que todas as religiões elas possam acontecer, as pessoas possam, sem nenhuma perseguição, ter a sua religião e a sua crença. Quer dizer, é o Estado laico que vai permitir que todas as culturas e manifestações religiosas tenham espaço na sociedade, né? O professor Jacob fez uma entrevista breve com o Chico Alencar, nem tanto como deputado, figura política, mas como alguém que tem se manifestado sobre isso, sobre a importância de se garantir o Estado laico diante dessas tendências, né, talvez evangélicas muito fortes e historicamente também da Igreja no Estado brasileiro. A gente pode ouvir um pouquinho, né, e vamos ver um trechinho dessa entrevista para a gente continuar a nossa conversa. Em pleno século XXI, a volta dessa ideia de imiscuir conceitos religiosos na dinâmica do poder público, ela é retrógrada. A Constituição Federal, no artigo 57, ela é clara quanto ao Estado laico e quanto ao papel que pode haver de cooperação com igrejas, mas sem privilegiar nenhuma. É disso que se trata. Esse trecho da entrevista, inclusive, o Jacob fez por telefone com o Chico Alencar quando ele estava caminhando numa das manifestações no Rio de Janeiro. E sentindo já que esse tema também faz parte das reivindicações, né? Acho que entre tantas emoções reprimidas que estão vindo à tona, também está essa de que o Estado seja não só laico, mas que seja aberto para todo tipo de expressão e manifestação, sem ser influenciado demais por alguma corrente, inclusive os próprios partidos, né? O que vocês acham disso? Aí a gente tem que repensar o papel de Estado, né? Historicamente, nós temos no Brasil um viés de Estado de dominação tradicional, autoritário, patrimonialista. Né? Aparentemente democrático. E aparentemente democrático, porque a gente não efetivou ainda a democracia. Né? A nossa Constituição, ela é dita cidadã. Né? Os direitos, as garantias dos direitos estão no papéis, mas eles não se efetivam na prática. E avanços, né, de algumas religiões, como o colega coloca como sendo retrógradas, isso é verdade sim, porque hoje a gente vê algumas religiões pregando um conservadorismo que vários movimentos sociais estão lutando. Tem um tema, inclusive, atualíssimo, né? Que, por exemplo, pela Comissão de Direitos Humanos, que tem um direcionamento religioso forte, intervindo em questões, por exemplo, da diversidade sexual. Como é que vocês têm visto isso, né? Vocês que são dessa geração que está na rua agora. Bem, uma questão que também pode ser observada, podemos dizer assim, que o Estado laico, ele, no nosso caso, 100% ele nunca foi, penso eu. Né? E com isso, uma coisa que talvez esteja se efetivando é que a Igreja Católica, apesar historicamente dela ser a maioria, né, a parte mais forte dessa questão religiosa frente ao Estado, ela, então, influenciou cooptando, né, o Estado. E hoje em dia, com essa nascente de evangélicos, né, mais forte, eles estão lutando por um viés ou por uma influência que eles querem alcançar. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma estrutura de Estado, possivelmente, né, uma estrutura de Estado que estava montada, direcionada para um viés mais católico, e hoje em dia os evangélicos estão querendo ganhar esse aspecto, estão querendo ter a vez e a voz. Certo. Então, é um embate, talvez, religioso dentro do Estado. Certo. Paulo, eu vejo que tem alguns papeizinhos aí. O que tu trouxeste sobre esse tema aí, né? Então, atualmente, frente a esse debate do Estado laico, a gente tem dois movimentos que se destacam, inclusive, né, com manifestações recentes, por exemplo, o próprio Fora Feliciano, que são o movimento LGBT e o movimento de mulheres, os movimentos feministas,
porque a luta desses movimentos, né, especialmente quando se trata dos direitos reprodutivos e dos direitos sexuais, é também pauta prioritária das bancadas evangélicas e católicas no Congresso Nacional. Então, tu vê, por exemplo, parlamentares que usam da moral religiosa para poder interferir na autonomia da sexualidade, das mulheres e de todos os cidadãos brasileiros. Continuamos com a professora Deise e dois excelentes alunos, né? Professor, um de Sociologia e outro de História, que vão dar um certo trabalho nas disciplinas, né? Nós paramos no bloco anterior sobre isso, né? Pela fala de vocês, a dificuldade que tem, né, de separar o que é uma coisa, o Estado da religião, porque são conceitos morais, né? Uhum. Como é que se faz essa separação, né? Quais são os estados talvez mais evoluídos nessa questão, professora? E qual é o caminho que o Brasil tem que percorrer, talvez? Nós estamos no Estado de Direito, né? Ou seja, a nossa construção é um Estado de Direito. Logo, o Estado não é autoritário, né? Como é que se constitui o Estado? Né? Pela legitimidade. A legitimidade sai através das eleições. Então, é daqui da sociedade que vai os elementos que vão compor o Estado. Para haver uma barreira entre a sociedade e o Estado, né, assim, do modo de atuação, de cultura, né, essa barreira, teoricamente, é a legalidade. O Estado representa o sistema legal e legítimo, né, ele é legítimo e legal. O que a gente não pode, então, cada vez mais, né, esses grupos, né, plurais, né, multiculturais, têm ingressado nesse Estado, né? E aproveitam, então, né, a sua participação nesse Estado, muitas vezes, para fazer valer a sua ordem de valores. Só que a gente tem que ter muito cuidado, nós, sociedade, como movimentos sociais, que o Estado nem sempre pode decidir a favor do bem comum, né? Muitas das leis e muitas das políticas públicas, elas podem trazer de volta, né, certas privações de direitos, né, não garantir essa liberdade ou essa igualdade na sociedade. Então, a sociedade ela tem que estar muito atenta, né, por ela ser cada vez mais plural, por ela ser cada vez mais respeitada, de intervir, muitas vezes, nessas políticas públicas. Pois é, quando o sistema democrático, até as eleições, parece que não respondem mais a essa pluralidade, né, ao Estado ouvir as pessoas, parece que surgem o que está acontecendo agora, né, que são esses movimentos espontâneos, ainda indecifráveis, né, porque são muito complexos, para se manifestar, Sim, né? Porque a democracia, o Estado de Direito seria o quê? Todos são tratados como iguais. Mas como tratar todos como iguais numa sociedade cada vez mais plural, cada vez mais multicultural, né? Então, eu acho que é um grande dilema. Então, eu queria perguntar, né, para os nossos estudantes aqui, o Marlos e a Paula, como é que vocês estão vendo isso, talvez até nessa perspectiva, né, não só do Estado laico e Estado religioso, essas manifestações, se vocês acham que esse também é um tema que está no coração das pessoas que estão indo para a rua? Bem, alguma coisa que a gente pode perceber é que, como a professora falou, algumas políticas públicas, talvez elas estejam surtindo efeito, né? A gente vê, através de alguns programas de inclusão social, poderiam ser muito mais, né? Mas o pouco que está se fazendo, eu acredito que isso tem um peso, né? Que essas pessoas, às vezes, estão procurando uma melhor educação, né? E, com isso, estão construindo uma base, estão entendendo e conseguindo ver a história do nosso país. Então, se identificando como brasileiro, que eu acredito que muita gente se vê muito mais, talvez, pelas nossas músicas que passam na maioria das rádios. Pois é, Marlos. Tu é da geração que ouviu Titãs ou não? Eu sou da geração que ouviu muita diversidade de música, né? Porque, por exemplo, eu lembrei hoje de uma música dos Titãs, né, que podia ser uma espécie de tradução do que está acontecendo. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, não quer só dinheiro, quer inteiro, não pela metade, né? Eu queria perguntar para a Paula, né, se tu acha que é um pouco isso também, que as pessoas estão querendo mais do que simplesmente um Estado democrático, um Estado laico, querem mais para a sua vida?
Claro, é legítimo esses movimentos todos que estão acontecendo e muito bacana ver o envolvimento, um levante maior, embora a gente já tinha também diversos movimentos sociais, de certa forma, já acordados, em luta também, e é importante também que a gente possa, após essas manifestações, também se organizar em coletivos, porque aquilo que a gente também questiona está muito bem estruturado e organizado. Então, como também fazer essa resistência frente àquilo que os próprios manifestantes estão reivindicando? Então, também é importante o calor disso tudo, de ir para a rua, mas também a gente pensar em como desestruturar esse sistema que acaba também nos tirando a liberdade e a justiça e uma série de outros direitos. Bom, para retomar mais ainda o nosso tema, né, do Estado laico, vamos ouvir um outro trecho dessa conversa que o Jacob Hoffmann teve com o Chico Alencar sobre esse assunto, né? O Estado laico, na verdade, é quem acaba defendendo a existência de todas as igrejas. Sem dúvida, o Estado laico é o fiador do pluralismo religioso, da diversidade, porque, veja-se, os estados contemporâneos, que são religiosos, como o Irã, os ayatolás, ele acaba tendo uma interferência que não respeita a diversidade da sociedade. Tudo bem que lá há um elemento cultural, tradicional, histórico muito forte nesse sentido, mas não é o mais avançado. A gente não pode ter um Estado católico, um Estado islâmico, um Estado judeu, até porque quem vive no Brasil, no Israel, no Irã, no Egito, tem que ter o direito de professar qualquer religião e também o direito à não crença, que tem que ser respeitado. Todo mundo pode ser ateu, não pode ser canalha, egoísta e ter uma atitude pouco solidária em relação ao seu semelhante. Então, é interessante esse trecho da conversa, né, professora Deise? De que o Estado laico, à medida que ele se consolida, ele permite, inclusive, todo tipo de manifestação religiosa, né? O que o contrário poderia impedir. Exato. Ele não se opõe a nenhum tipo de religião e também não é ateu, né? Ele, pelo contrário, a ideia é a diversidade, até porque, de acordo com o último censo brasileiro, 92% da população se diz, né, com algum tipo de crença, né? Mas voltando à questão dos movimentos sociais e fazendo essa ligação com o Estado laico, o que a gente observa é que com esses movimentos sociais é que a nossa identidade está sempre em construção, ela não está pronta e acabada nem homogeneizada. Existe um ambiente de Copa, existe um movimento, um ambiente de futuras Olimpíadas, né, e de uma autoimagem que o Estado vai lá e retoma. Brasileiro é futebol, brasileiro é verde e amarelo. E Deus é brasileiro, você acredita também nisso. Mas ele também mata, né? Então, assim, isso era uma da ditadura militar. Então, a gente observa que essa imagem que o Estado tentou fazer com que a sociedade engula, né, em função da confederação das Copas, em função das Copas, não é mais a imagem que a sociedade está querendo, né? Então, ela aproveita esse momento exatamente para mostrar que nós estamos muito alertas, né, a esse momento, tá? A sociedade, ela não está passiva, ela não é apolítica, ela é política, tá? E ela aproveita esse momento exatamente para fazer essas reivindicações que estão na pauta e que o Estado não consegue atender. Marlos e Paula, como é que vocês estão vendo esse momento, à luz dessa colocação da professora, né? Desse momento que o Brasil vive, de uma certa euforia de crescimento, Copa, Olimpíada, e ao mesmo tempo essas reivindicações todas misturadas com Estado e religião. Eu acredito que a gente, uma vez, tinha uma ideia assim, de Brasil isolado do mundo, de certa forma, e hoje em dia muita coisa legal está chegando aqui no país e está sendo criado aqui também, e a gente perdeu, então, essa ideia de que, como é que é, tem um termo que foi muito usado na década de 70, né? Antes do Brasil ganhar o tricampeonato, né? O brasileiro como um vira-lata, complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata. A gente perdeu essa síndrome, tu acha? Eu acredito que sim. Eu acredito que hoje o brasileiro está se enxergando como brasileiro mesmo, está vestindo uma camisa que por enquanto ainda não tem símbolos nem... Ele está criando uma nova identidade e, junto com isso, está crescendo algumas influências na questão religiosa, está crescendo algumas influências econômicas de ascensão de algumas classes e tal.
Mas, acima de tudo, eu acredito que se está construindo no âmbito geral assim uma identidade de querer algo mais do que está sendo dado, como a professora colocou, pelo Estado, por essa questão desses eventos internacionais que vão ter no país, né? Então a gente está querendo mais. Querendo mais, né? Paula, como é que tu vê? Então, acho que acredito que o Estado laico, né, ele é uma das questões para a gente poder garantir o Estado democrático. Então, não existe Estado democrático sem o Estado laico. Então, dentro dessas manifestações todas é importante, né, já que se quer um outro modelo de Estado que a gente possa garantir o Estado laico. E muitas dessas manifestações a gente vê a presença, né, massiva de jovens. E a gente sabe que também na juventude é uma pluralidade imensa de religiões, talvez não tão mais ligadas a instituições mais tradicionais. No entanto, quando se coloca que querem mais educação, né, é importante também fazer essa ligação com o Estado laico. Será que, por exemplo, o ensino público ele é laico? A gente teve vários exemplos também. Interessantíssima essa tua colocação. Pois é, a gente já teve vários exemplos de professores que acabam denunciando muitas vezes, né, que as escolas não respeitam a pluralidade de religiões dos próprios estudantes, que eles acabam professando outras religiões que não aquelas. Então, o ensino, a educação, ela também passa, né, pela laicidade do Estado. Obrigado, Paulo. Professora, uma palavrinha final, né? A gente está chegando no final do programa. O mais interessante é que esse Estado de Direito que a gente está em um processo de construção, passando pelo 6º momento eleitoral, né, contando a ordem dos presidentes, ele está ainda em construção, né? Mas o que talvez que fique, né, pelo próprio contexto que a gente está vivendo hoje, que os movimentos sociais não sejam repetidamente marginalizados e incriminados. A gente herdou, infelizmente, essa cultura da ditadura militar, né, que a gente tem que fazer o outro calar, né? Eu acho que esse não é mais um momento de silêncio, né? A sociedade ela não está mais adormecida e eu acho que esse momento mostra, né, que as pessoas não querem mais ser silenciadas, elas querem ter voz na sociedade. Então tá, muito obrigado, professora Deise, e queria agradecer especialmente aos nossos estudantes aqui, né, a Paula e o Marlos, pelas excelentes colocações que vocês fizeram no programa. Deixa a gente feliz mesmo saber que tem essa pegada junto com vocês, né, de pensamento. E eu até queria encerrar o programa pegando essa imagem que o Marlos colocou, né, que talvez esse novo brasileiro, passado a síndrome do vira-lata, esteja construindo uma camisa que não tem distintivos ainda, né? Isso pode ser bem legal, né? Construindo um novo uniforme com novos símbolos para esse país, né? E querendo o melhor para todos. Tá bom, muito obrigado a vocês, obrigado, professora. E nós encerramos o programa Teorema, que hoje tratou sobre o Estado laico e Estado religioso. Muito obrigado.